Então, Marielle, tudo bem contigo? Boa Tudo tarde. bem? Boa tarde. Maravilha. Bom, Marielle, queria ouvir de ti. Me conta para nós um pouquinho como que era a tua vida antes de você começar o nosso processo de coaching. Perfeito. Eu cheguei com duas principais queixas, assim, que foram não saber muito bem o que eu queria fazer, não só de curso, mas, assim, um pouco perdida mesmo do que eu queria da vida, e principalmente sobre como dar conta, né, de tudo que a gente precisa fazer ao longo aí do dia. Então, nisso a gente fez uma avaliação aí diagnóstica, né, digamos, o Léo passou o planejamento, foi algo que alinhou muito comigo, com as minhas expectativas também, até mais, assim, e eu digo que, assim, foi um divisor de águas mesmo, porque eu saí mesmo de estar uma pessoa, assim, bem perdida, sem saber muito bem para onde ir, o que fazer, quais seus gostos, e fui para uma pessoa que hoje sabe o que quer, sem justamente essas ferramentas, sem esse direcionamento também, eu acho que seria muito mais difícil. Então, até nisso, assim, é muito bem pensado. Então, você tem ali as ferramentas, as atividades, os exercícios para fazer também, para estar em contato com isso aí durante toda a semana, né? Legal, Marielle. E se fosse para você dar uma nota, né, de 0 a 10, como que estava a tua satisfação antes da gente começar a trabalhar juntos? Nossa, assim, eu diria um ou dois, porque justamente eu sabia que eu precisava mudar. Então, isso para mim já é um passo, assim, né? Então, eu colocaria um ou dois no máximo, assim. E hoje eu cheguei num nível de satisfação muito grande, de, sei lá, 9,9. Eu não coloco 10, assim, porque querendo ou não, a gente sempre está né, em movimento, assim, buscando mais, querendo estar melhor. Muito bom, Marielle. Parabéns aí. Impressionante, muito legal. Bom, e me conta, o que que tem acontecido desde então, desde que a gente começou? Como que foram assim as Uhum. semanas? Como que está agora? Uhum. Ter essas ferramentas, ter também o apoio do Léo no WhatsApp, literalmente, assim, a hora que for, muitas vezes eu mandava mensagem para ele, assim, para não esquecer, e ele já respondia, assim, prontamente. Então, é muito bom ter esse apoio também, não só nas ferramentas, nos exercícios, mas no próprio mentor também, né? Então, é muito bacana esse contato, assim, muito próximo que existe mesmo, que muitas vezes você não vê em outras mentorias ou outras imersões, enfim. Então, isso é um diferencial muito grande também, essa proximidade mesmo, muito grande que existe. Perfeito, Marielle. Como que está a tua autoconfiança, a tua vida pessoal, teus estudos, né? O teu grande foco era os Uhum, estudos. Como que ficou ali o teu método de estudos, tua aprendizagem? Fala um pouquinho para mim. uhum. Essa questão eu tenho desenvolvido muito bem também. A gente teve uma sessão voltada só para métodos de estudo, como aprender, enfim. E todos os dias eu venho experimentando alguns, ah, otimizando outros também, colocando um pouco mais do meu jeito, é, pegando um e colocando ali junto com o outro, então integrando também ali algumas formas de estudo que foram mostradas também dentro dessa sessão. E não só na questão de estudo, mas eu acho que um dos pilares ali também acabaram sendo o estudo e o trabalho, né? E aí a gente tinha uma meta aí da questão de trabalho que era tipo X reais até o final do ano. E aí, muito até por causa da questão do networking também, que foram uma das questões que a gente trabalhou, foi uma meta que eu consegui bater com um contrato de um cliente no primeiro mês, assim, que eu estava em contato assim, com esse cliente, né? Então, uma meta que era para o final do ano, assim, coisa de 6 meses, ela foi batida em um mês, né? Então, é muito interessante você ver essas mudanças mesmo, e é tudo muito voltado para o que você precisa, então não é aquela coisa engessada, tipo, olha, eu vou te oferecer X e Y. Não, ele tem X e Y, mas se não fizer sentido, ele vai te oferecer Y, Z.
Então, é muito voltado, assim, também no que você precisa. Então, isso também fez toda a diferença. Que legal, parabéns, Maria. É isso aí. Eu lembro que você também, antes da nossa sessão de objetivos e metas, você Uhum, estava na dúvida até sobre esses conceitos, como que seria, e eu percebo que você conseguiu se organizar mais, né, na tua gestão do tempo. Se você quiser uhum. comentar um pouquinho sobre isso também. Sim, com certeza. Até sobre as questões das ferramentas, assim, é algo que, de verdade, assim, você não encontra em qualquer lugar. Muito provavelmente você não vai encontrar até com mentores, assim, é, muito famosos, né, digamos. Então, são ferramentas, assim, extremamente completas, muito visuais, assim. Então, você consegue é, se virar bem ali com aquelas ferramentas. Você comentou que você estava sendo mais consistente nas atividades do seu dia a dia? Com certeza, com certeza. Principalmente por causa dessa questão da facilidade mesmo das ferramentas. Porque muitas vezes você acaba se perdendo ali com o papel, com, sei lá, 1 milhão de aplicativos. Então, você tendo algo ali, uma coisa só que funciona e que é fácil de mexer, é fácil de acessar, para você pegar ali durante o dia, ver, imprimir, enfim, não tinha como não ficar mais produtiva, não ter mais rendimento com isso, né? Muito bom. Eu lembro que algumas vezes a gente fazia, né, exercícios emocionais, né? E você também gostava bastante. Quer comentar um pouquinho como que era, como que você se sentia ao fazer esses exercícios emocionais durante as sessões? Com certeza. Esses exercícios foram extremamente poderosos, assim, durante a sessão, porque é algo bem imersivo mesmo, assim, apesar de ser online, é, a gente quase não percebe, assim, entre aspas, essa distância, né? Então, é algo que você consegue estar ali 100% presente, não só você, mas o próprio Léo também, que é a chave, né, disso tudo. Então, foram experiências, assim, maravilhosas, que de fato você consegue sair delas se sentindo mais confiante, sentindo que você realmente pode mudar, e não só isso, mas querendo ainda mais, né, mudar e alcançar a melhor versão que a gente sabe que pode ser, e muitas vezes, por alguns motivos, acaba não conseguindo. Um que eu me recordo bastante é o das crenças limitantes. Então, é muito bacana isso, porque ele vai fazendo ali uma dinâmica que literalmente você vai se enxergando ali, deixando aquelas crenças para trás, sabe? Elas ficam cada vez menores enquanto você vai colocando ali crenças positivas, crenças verdadeiras sobre você, elas ficam muito maiores ali na sua mente. Então, na hora da gente agir também, aquilo está muito mais enraizado, né? Maravilha, Mariela. Eu estava olhando aqui também naquela planilha de acompanhamento que eu faço em todas as sessões, né? Eu sempre estabeleço 3 a 5 objetivos, né? Junto com o cliente na Uhum, primeira sessão, e você estabeleceu 5, né? E eu estava uhum, vendo os números aqui só para fazer umas contas, eu gosto de contas também, né? Então, você começou lá com 10% num objetivo, 20 no outro, 5 no outro, 30 no outro, o que mais alto era 30, né? E zero no uhum, último objetivo, estava zerado. E aí sim, você subiu de 10 para 98, de 20 para 85, de 5 para 80, de 30 para 85 e de 0 para uhum, 70. Como que sim, você se sentia assim, toda semana olhando, vendo que estava evoluindo, né? Às vezes, porventura, caiu um uhum, pouquinho, mas você tem aquele foco de, pô, eu preciso dar foco nisso aqui para não cair de novo. Enfim, como sim, que foi isso? E aí você chegar nesse resultado expressivo? uhum. Então, foram uma das coisas também de maior importância, assim, eu diria. Se a gente não tem esse controle, né, a gente acaba, muitas vezes, até se sentindo no mesmo lugar. Então, às vezes você está avançando, mas você está tipo, nossa, será que eu estou avançando mesmo? Então, quando você tem esse controle, esse rastreamento, assim, toda semana, é aquela coisa, não obrigatoriamente você vai avançar, mas é aquilo, se você não avançou, você vai ter a oportunidade de pensar também, putz, por que essa porcentagem não aumentou, por que essa porcentagem diminuiu? E isso te dá a chance também de trabalhar naquilo ao longo das semanas, né? Então, os meus resultados particularmente foram bem expressivos, e é o que eu falo, assim, o Léo, tudo que ele puder fazer, ele vai fazer e vai fazer além. Legal, Mariela. E esses resultados todos que você teve, você acredita que eles teriam acontecido se você não tivesse investido no seu desenvolvimento pessoal?
Não, com certeza não. Até porque isso foi muito fruto também, novamente, de conseguir encaixar as peças que estavam faltando. Então, por exemplo, como que eu ia alcançar um resultado expressivo de 98%, igual eu tive aí em um, sendo que eu não sabia nem o que eu queria, o que eu precisava, o que eu gostava. Então, ter esse tempo de autoconhecimento também, não só de gestão de tempo, de carreira, de estudo, mas de gestão própria, assim, é muito importante. Porque se você não está bem, você não sabe o que quer, você não sabe para onde vai, você tropeça em todo o resto, né? Então, eu diria que com certeza não, porque ter esse tempo, ter essas ferramentas, ter alguém que conhece de fato esse caminho para poder te guiar, faz completa diferença, assim, em todos os sentidos. Maravilha, Marielle. E alguém que esteja pensando em fazer um processo como esse, o que você diria para essa pessoa? Eu diria que vale 100%, assim, até porque isso é uma coisa, por exemplo, que você tem aí um número de sessões, só que essas sessões não acabam por aí, né? As próprias atividades, ferramentas, por exemplo, você vai continuar usando, os próprios ensinamentos você vai ter para o resto da vida. Tanto que, né, os pais sempre falam assim, educação, conhecimento é uma coisa que ninguém te tira, e é verdade, né? Então, sei lá, faz as contas, por exemplo, quanto que, sei lá, você gasta aí em 3 meses com comer fora, com um lazer, que às vezes é aquela coisa ali momentânea. Você pode abrir mão, sim, por 3 meses. O que é 3 meses em um ano? É basicamente nada nesse sentido. E esses 3 meses, 2 meses, podem mudar, assim, o resto da sua trajetória. Então, é uma coisa que vale a pena com toda certeza do mundo. Maravilha, Marielle. E as últimas palavras de conselho para alguém que está pensando em contratar, tá? Decide, não decide, vai, não vai? O que você diria para essa pessoa? Não, eu diria que vai 100%, vai e aproveita, é o que eu falei, o Neo, ele tem todas as ferramentas possíveis, e essas ferramentas, elas vão além das sessões, ele, à medida, né, que você vai se interessando também, ele disponibiliza ferramentas e atividades até de fora ali dessa sessão, do que a gente tratou na sessão, então, assim, é aquela coisa, você contrata uma coisa, mas você vai ganhar, assim, muito mais. Não só na própria questão de desenvolvimento, mas até mesmo nessas questões das próprias atividades. Um exemplo, uma das coisas que não era o meu foco, assim, era uma questão de finanças, por exemplo, mas o Léo trouxe como bônus aulas, planilhas para organizar o financeiro, ferramentas que vão além dos próprios temas dos encontros que a gente tem e que você vai usar assim para o resto da vida, né? Então só isso aí já compensa demais. Maravilha, Marielle. Muito obrigado pelo feedback. Desejo que você continue aí avançando, crescendo, né? E permaneça aí à disposição, tá bom? Combinado, só tenho a agradecer, Léo. Foi maravilhoso. Valeu.